Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Yaxon Film. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o vosso like. Hoje vamos discutir o filme John Wick Capítulo 3. A fuga, agora mais urgente e desesperada, continua a ser o fio condutor da existência de John Wick. Ele não é apenas um homem em fuga. É um fantasma que tropeça entre as sombras de uma cidade que antes o conhecia como Baba Yaga. O homem que podia parar exércitos com um lápis. O excomungado, a marca na testa, tornou-se o seu novo uniforme. A primeira coisa que se nota é a vertigem da caçada. O mundo inteiro, todos os que ele já cruzou ou ajudou, agora têm um preço por ignorar o Édito Continental. É fascinante ver como um sistema tão rígido se mantém pela mera promessa de dívida e respeito mútuo. John corre pelas vielas úmidas de Nova York, carregando consigo o peso das regras que ele próprio ajudou a cimentar. A sua mente, treinada pela disciplina implacável dos antigos serviços de inteligência, corre na frente do seu corpo exausto. A necessidade imediata é encontrar uma saída, um porto seguro que não exija a sua morte. Isso o leva, inevitavelmente, de volta às suas raízes, aqueles que entendem a linguagem da honra quebrada. O encontro com o diretor, aquele que o moldou nos tempos sombrios da rusca Roma, é um vislumbre melancólico do passado. O diretor, um mestre em orquestrar desaparecimentos e em moldar assassinos com uma precisão quase artística, faz o que pode. Mas os laços de lealdade são finos quando a alta mesa olha fixamente. A cena da travessia é coreografada com uma violência limpa e brutal, um testemunho de que, mesmo na velhice, a técnica nunca desaparece. Enquanto isso, em algum lugar mais alto, a arbitra, uma figura cuja postura impecável esconde uma frieza calculista, é enviada para restaurar a ordem. Ela não está ali para julgar a moralidade de John, mas sim a eficácia das regras. O seu método é o da diplomacia fria, garantindo que todos os gerentes de hotel, desde Marrakech a Tóquio, entendam que a falha em executar a ordem é, em si, uma traição capital. John, desesperado por um caminho para a redenção, ou pelo menos para uma trégua, procura a única pessoa que ele sabe que se move fora das regras estritas, mas que ainda respeita a força da lenda: Sofia. A introdução dela é marcante. Ela é a prova de que a lealdade, mesmo quando paga, pode ser tingida com afeto genuíno. O cenário em Casablanca, sob o sol escaldante, contrasta com a escuridão da missão. A coreografia com os cães é mais do que ação. É a expressão visual da sua parceria. Lealdade feroz e tática precisa. Os tiroteios ali são um balé letal, demonstrando que, por mais que tentem domesticar os predadores, eles sempre retornam à sua natureza selvagem. O preço, claro, é alto. Sofia paga com a sua própria dívida e a sua própria dor. A jornada de John culmina na sua busca pelo ancião, a figura que reside além do domínio da alta mesa, nas vastidões do deserto. Esta parte do filme é quase mística. Ele troca a sua identidade pela possibilidade de continuar a viver, trocando anos de sua vida restante por um serviço futuro. A penitência física no deserto, a entrega do anel, simboliza a aceitação de que ele pode ter escapado à morte, mas agora é escravo de um novo mestre, forçado a aceitar a subserviência para manter a sua sanidade intacta. Ao retornar, a sua missão é clara: provar a sua lealdade matando Winston. O Continental, outrora um santuário, torna-se um castelo sitiado. É aqui que a lealdade se revela mais complexa do que a simples obediência. O confronto final no hotel é uma obra-prima de tática e engenharia de combate. John, juntamente com Sharon, o fiel concierge cujos movimentos são tão precisos quanto os de um relojoeiro, defende o local contra as forças especiais da alta mesa. Cada porta que explode, cada andar que se transforma em armadilha, mostra que o respeito pelo código, mesmo quando se luta contra ele, cria uma forma de beleza na destruição. A traição final,
Ou talvez a suprema jogada de mestre ocorre no topo. Winston, um homem que jogou o jogo por décadas, decide que o preço da sua própria sobrevivência é mais alto do que o do seu amigo. O tiro que lança John do telhado não é um ato de ódio, mas sim de cálculo frio, uma maneira de se reintroduzir no sistema, sacrificando o peão mais valioso. John Wick cai, mas a sua lenda não se extingue. Ele não morre, mas sim renasce, não como o Baba Yaga em fuga, mas como um instrumento quebrado de vingança, um homem que agora tem todos os motivos do mundo para destruir o sistema que o moldou e que o traiu. O seu olhar no final, recolhido pelo rei Bowery, é a promessa silenciosa de uma guerra total. A queda do telhado do Continental não é um fim, mas sim um catalisador violento para a transformação final de John. Ele não desaba como um corpo inanimado. Ele se estilhaça contra a escuridão da cidade, carregando consigo não apenas ferimentos físicos, mas a absoluta certeza da duplicidade humana, especialmente aquela exercida por Winston. Winston, com sua elegância imperturbável e a voz sempre medida, prova ser o mais astuto dos estrategistas, alguém que entende que a verdadeira sobrevivência no mundo da alta mesa exige sacrifícios pontuais, mesmo que sejam de quem se considera um igual na sombra. O rei Bowery, que acolhe John em seu refúgio subterrâneo, é a personificação da resistência esquecida. O seu covil não é apenas um esconderijo. É um centro nervoso de ressentimento contra a tirania da grande mesa. O rei, com sua coroa feita de restos e sua voz rouca de anos de desobediência calculada, vê em John não apenas um aliado, mas a arma perfeita para a revolução. Há uma camaradagem sombria entre eles. Dois homens que já estiveram no topo das regras e agora só desejam incendiá-las. O custo da lealdade é sempre medido em sangue. E John, agora sem nada a perder, nem sua esposa, nem seu cão, nem seu santuário, está finalmente livre para abraçar a anarquia. A jornada de recuperação de John é dolorosa. Um retorno ao homem de aço forjado nas escolas de violência da Europa Oriental. Mas há uma diferença. Antes, ele matava por amor ou por honra. Agora, ele mata por pura retribuição. Cada movimento é mais lento, mas cada golpe carrega o peso de toda da sua vida desperdiçada, sob as regras de seres que jamais viveram sob elas. Quando ele finalmente se levanta para o confronto final, ele não está mais correndo. Ele está marchando. O reencontro com a arbitra, que agora o vê como uma falha irreparável do sistema que precisa ser extirpada, é repleto de tensão silenciosa. Ela representa a burocracia fria, a máquina que não se importa com a história de um homem, apenas com a manutenção da sua engrenagem. Mas a máquina subestimou a profundidade da dor de John. A sua capacidade de adaptação, desenvolvida em incontáveis missões secretas, onde cada detalhe logístico era vital, agora é direcionada contra a própria estrutura que o criou. O que se segue é a desconstrução metódica do poder estabelecido. Não é mais uma fuga, é uma investida direta. O respeito que os outros assassinos sentiam por ele como um mito se transforma em medo tangível ao vê-lo destruir os seus emissários com a eficiência de um cirurgião. Ele se torna a personificação do caos necessário, a tempestade que limpa o terreno, mesmo que isso o deixe sozinho no olho do furacão. O filme se encerra com John Wick não como um herói redimido, mas como a personificação da vingança pura, pronto para provar que, mesmo as regras mais antigas e sagradas, podem ser quebradas, e que o preço por quebrar a lenda é a destruição de tudo o que a sustenta. A jornada de John Wick rumo à vingança total é um mergulho profundo na psique de um homem que foi forçado a despir-se de toda a humanidade restante. Depois de ser traído no ninho seguro que era o Continental, ele não sente apenas a dor da queda. Sente a traição no osso, uma violação da última fronteira de confiança que ele ousou estabelecer. O rei Bowery, com sua visão de mundo cínica e seu poder oculto, não está apenas oferecendo abrigo,
Ele está oferecendo um megafone para o ódio de John. A irmandade que se forma entre eles é forjada na experiência compartilhada de serem vistos como peões descartáveis pela alta mesa. O rei, que já foi um dos pilares invisíveis desta sociedade secreta, ensina a John não apenas a lutar, mas a minar. Enquanto John se recupera, a sua mente repassa os rostos. Ele lembra-se da disciplina imposta pelo seu treinamento na Rusca Roma, onde a dor era apenas um feedback tátil, e de como ele canalizava essa frieza para a precisão letal que o tornou lendário. Agora, essa precisão é temperada com uma raiva que o torna mais perigoso do que nunca. Ele não se importa mais com a pontuação ou com a reputação. Ele se importa apenas em fazer com que aqueles que decretaram a sua morte sintam o peso da sua existência. A arbitra, a personificação da eficiência burocrática, tenta desesperadamente conter o fogo, enviando seus executores mais letais. Mas a máquina da alta mesa, construída sobre a previsibilidade e o respeito hierárquico, tropeça no imprevisível. A fúria desimpedida de um homem sem nada a proteger. Vemos a exaustão nos olhos de John, mas essa exaustão é mascarada pela adrenalina da vingança direcionada. Ele se move com a economia de movimentos de um veterano de guerra, que conhece cada centímetro do campo de batalha, usando cada beco, cada sombra, como extensão da sua vontade. O confronto com os membros da alta mesa que vieram caçá-lo não é mais sobre sobreviver a uma noite. É sobre desmantelar a fundação. Ele não está apenas matando para limpar seu nome, um objetivo que se provou fútil. Ele está matando para reescrever as regras pelo fogo e pelo chumbo. A emoção dominante não é mais a tristeza pela esposa, mas a fúria fria pela perda de sua autonomia. Ele é o caos personificado, e o sistema que exigia a ordem de todos os outros agora é forçado a reagir à sua violência sem limites. No final, quando John está pronto para enfrentar o mundo inteiro, ele não está mais buscando paz. Ele está buscando a guerra. A sua lealdade, traída por Winston e pelos códigos que ele outrora defendera, é agora redirecionada para si mesmo e para aqueles que se levantaram ao lado do rei Bowery. A imagem final de John Wick é a de um homem que transcendeu o status de assassino para se tornar um símbolo de revolta contra a opressão institucionalizada. Ele é o erro no código que a máquina não consegue corrigir, e a sua promessa silenciosa, compartilhada com o rei, é a de que o mundo das sombras nunca mais será seguro para aqueles que brincam com as vidas alheias. A aliança entre John Wick e o rei Bowery é o prelúdio da tempestade que se anunciava, uma união forjada no cinismo e na necessidade mútua de derrubar a estrutura que os oprimiu. O submundo de Nova York, que antes operava sob a fachada de ordem imposta pela alta mesa, começa a fervilhar com a promessa de anarquia. O rei, com sua sabedoria de quem navegou por décadas nas águas turvas da criminalidade, não apenas arma John. Ele lhe fornece o mapa para as vulnerabilidades do império. Há uma satisfação quase paternal na forma como o rei observa John. Um predador alfa que finalmente encontrou um propósito maior do que a sobrevivência pessoal. A destruição do status quo. A guerra declarada não é travada em arenas, mas em corredores de poder, em reuniões secretas e em execuções estratégicas de figuras chaves da mesa. John, agora operando com uma consciência renovada do seu poder destrutivo, aplica a disciplina militar que aprendeu ainda jovem, misturada à fúria crua de um homem que não tem mais nada a temer. Cada oficial da alta mesa que cai é um tijolo removido da muralha que o aprisionava. A sua reputação de Baba Yaga retorna, mas agora ela vem carregada com a aura de um mártir traído, o que inspira tanto terror quanto uma estranha admiração entre os elementos mais marginais do submundo. A alta mesa, percebendo que a tentativa de contenção pelo sacrifício de Winston falhou espetacularmente, recorre à força bruta e à purificação absoluta. A arbitra é substituída. Ou, mais precisamente, ela se torna o rosto visível da repressão total.
enviando contingentes especializados. Mercenários de elite cujo único objetivo é erradicar John Wick, de uma vez por todas. Estas novas confrontações exigem de John uma adaptação tática contínua. Ele se move entre tiroteios em avenidas abertas e lutas corpo a corpo em espaços confinados, sempre utilizando o ambiente urbano como uma arma contra inimigos que estão em maior número. O confronto com a mesa é, essencialmente, um confronto com a própria ideia de ordem rígida. John Wick é a prova viva de que a paixão, seja ela o amor ou o ódio absoluto, é uma variável que sistemas frios e calculistas não conseguem processar. A sua luta se torna um testemunho de que a liberdade individual, mesmo que alcançada através do caminho mais sangrento, é o bem mais valioso. Ao ver os rostos dos homens que ele executa, já não há vestígios de hesitação ou luto. Há apenas a frieza cirúrgica de quem está corrigindo um erro fundamental no universo. A crença de que qualquer homem pode ser domesticado pelas regras, não importa quão lendário ele seja. Ele não busca mais voltar para casa. Ele busca transformar o mundo inteiro em um lugar onde ninguém mais possa mandar nele. A expansão do conflito para além das fronteiras da cidade marca uma nova fase na cruzada de John. O rei Bowery, demonstrando sua influência nos bastidores, orquestra uma rede de desestabilização, alimentando os descontentes com a tirania da alta mesa. John, ao lado de seu aliado, age como um catalisador, despertando células adormecidas de resistência. A beleza sombria dessa nova guerra reside na sua imprevisibilidade. Não há mais santuários, apenas alvos. A perseguição da arbitra se intensifica e ela se torna um espectro constante, uma representação da lei inflexível que John jurou desafiar. Sua expressão, sempre contida, esconde a frustração de ver o sistema ruir sob a força de um único indivíduo que deveria ter sido eliminado. Ela utiliza todas as ferramentas à sua disposição, desde a manipulação de contratos até a mobilização de unidades táticas treinadas especificamente para neutralizar predadores do calibre de John Wick. Vemos equipes especializadas, cujas armas e táticas são reflexo de anos de estudo sobre os movimentos do Baba Yaga, tentando antecipar o inantecipável. John, por sua vez, adota táticas de guerrilha urbana, honrando a dureza de sua formação inicial como agente secreto, mas com uma crueldade que supera a de seus dias de treinamento. Ele não é mais o homem que se retirou para viver. Ele é a manifestação da vingança que se recusou a morrer no telhado do Continental. Os momentos de silêncio entre os confrontos são carregados da lembrança de Helen, não como inspiração para a paz, mas como a prova final do preço da obediência cega. Sua dor agora é combustível puro, uma fonte inesgotável de energia para o massacre. Os confrontos com os executores da arbitra são testes de resistência e adaptabilidade. Se antes ele era conhecido por sua eficiência limpa, agora ele é brutalmente eficaz. Ele usa o ambiente de forma mais criativa, transformando qualquer objeto, uma porta, uma escada, um pedaço de mobília, em um instrumento de dor. A coreografia das lutas se torna mais visceral, refletindo a ausência de regras que ele abraçou. A parceria com o rei não é apenas de propósito, mas de estilo. Ambos entendem que para quebrar um sistema antigo, é preciso ser mais implacável do que ele jamais foi. O final desta fase da luta é a consolidação de John como a maior ameaça à estabilidade da alta mesa, um fantasma que não apenas se recusa a ir embora, mas que ativamente busca desmantelar o palco onde seu pesadelo começou. A escalada da guerra total impõe um custo emocional devastador, mas John Wick já ultrapassou o limiar onde a emoção dita a ação. Agora é a reação calculada à traição que o move. O rei Bowery, observando a fúria metódica de John, compreende que a única moeda que a alta mesa respeita é a destruição total de sua autoridade. Eles não buscam apenas sobreviver. Eles planejam transformar a estrutura de poder, forçando a mesa a lidar com a realidade de que seus próprios códigos criaram um inimigo invencível.
A árbitra, diante da ineficácia dos esquadrões de elite, move-se para uma jogada desesperada, tentando isolar Jon dos seus recursos. Ela ataca o rei Bowery diretamente, numa tentativa de cortar a cabeça da resistência antes que ela se torne um corpo unificado. Este movimento revela a arrogância da mesa. Eles acreditam que podem sempre impor a ordem, mesmo quando confrontados com uma revolta liderada por lendas caídas. O ataque ao refúgio subterrâneo força Jon e o rei a lutar lado a lado em seu próprio território. Uma defesa desesperada, onde cada túnel e cada sombra escondem uma armadilha mortal. É fascinante observar como a experiência de Jon, moldada em anos de infiltração e guerra assimétrica, o torna o líder ideal para esta fase. Ele ensina aos homens do rei a priorizar a neutralização de oficiais superiores, desmembrando a cadeia de comando em vez de apenas enfrentar as tropas de choque. A precisão que ele exibia em ambientes controlados agora é aplicada ao caos planejado das batalhas subterrâneas. A frustração da árbitra atinge o ápice quando ela é forçada a confrontar Winston novamente. O gerente do Continental, percebendo que seu sacrifício para apaziguar a mesa foi em vão, pois ele nunca seria verdadeiramente perdoado por ter deixado Jon viver. É forçado a escolher um lado definitivo. Winston, o mestre da ambiguidade e da sobrevivência, agora deve decidir se a lealdade ao seu hotel e ao seu próprio prestígio pesa mais do que a ameaça real que Jon e o rei representam. O clímax dessa fase da guerra se desenrola em um confronto tático, onde a lealdade e a traição são os únicos critérios de sobrevivência. Jon Wick não é mais apenas um homem em fuga. Ele é o epicentro de uma revolução que ameaça expor a fragilidade de toda a ordem estabelecida. Ele se move com uma calma assustadora, o peso de sua vida passada transformado em uma armadura impenetrável. A verdadeira emoção não está nos tiros, mas na certeza fria de que, não importa o que aconteça, o mundo que Jon conhecia está sendo destruído, e ele é o arquiteto desse novo amanhecer sangrento. O confronto final com a alta mesa e a possível reentrada de Winston na equação criam um campo minado de incerteza moral. A árbitra, em sua tentativa desesperada de demonstrar o poder da mesa, provavelmente oferece a Winston uma chance final de redenção, talvez restaurando seu status em troca de um ato decisivo contra Jon e o rei. Winston, um homem cuja vida inteira foi dedicada à arte sutil da negociação e do equilíbrio de poder, se vê preso entre a força bruta da revolução de Jon e a ordem sufocante da mesa. Sua hesitação é palpável, pois ele sabe que, independentemente da escolha, a versão anterior do Continental está morta. Jon, no meio dessa manobra política e militar, demonstra uma maturidade sombria em sua abordagem. Ele não espera mais ser perdoado. Ele espera a inevitável traição. É essa expectativa que o torna tão letalmente eficaz. Se ele luta ao lado do rei, é porque ambos entendem que a única maneira de negociar com um sistema tirânico é demonstrando que o custo de mantê-lo é maior do que o custo de desmantelá-lo. Os tiroteios se tornam menos sobre estilo e mais sobre eficiência cirúrgica, visando desmoralizar os comandantes da mesa, aqueles que antes se sentiam intocáveis em seus escritórios luxuosos. Quando Jon finalmente cruza o caminho de Winston novamente, não há mais calor, apenas o reconhecimento profissional entre dois profissionais de alto calibre. Se Winston optar por lutar ao lado de Jon, será um ato de desespero calculado, uma tentativa de se posicionar no lado vencedor da iminente reestruturação do submundo. Se ele optar pela mesa, será a confirmação de que a ambição pessoal supera qualquer vínculo forjado em corredores de hotel. Este momento de decisão, a pedra angular do filme, será carregado da tensão de todos os acordos quebrados e respeitados ao longo dos anos. Jon Wick, no cerne de tudo isso, não busca mais a paz que seu cão representava, nem a vida que sua esposa lhe ofereceu. Ele se tornou o próprio conflito. Sua lenda, em vez de ser uma bênção, é agora sua maior maldição e sua arma mais potente. Ele é o homem que a mesa tentou enterrar, mas que, ao invés de apodrecer,
floresceu na escuridão, pronto para provar que mesmo as estruturas mais antigas e aparentemente inabaláveis do poder podem ser derrubadas por um único homem cuja dor foi levada longe demais. A batalha final não é apenas por sua vida, mas pela alma do submundo, um lugar que precisa ser purgado do medo e da hipocrisia da alta mesa, para que qualquer forma de honra, por mais distorcida que seja, possa sobreviver. A decisão de Winston, seja ela qual for, será o ponto de inflexão que definirá a natureza da vingança de Jon. Se ele se aliar ao rei, a batalha será uma ofensiva total contra a sede de poder da alta mesa, exigindo a exposição pública da sua tirania, um conceito que o submundo sempre evitou. Jon se tornará o símbolo dessa transparência forçada, o homem que arrasta os burocratas das sombras para a luz brutal da guerra aberta. Ele não estará apenas matando os soldados, estará caçando os arquitetos, aqueles que ditam as leis sem nunca se sujeitarem a elas. Se por outro lado, Winston for forçado a retomar sua posição contra Jon, o confronto será o mais melancólico e taticamente rico de todos. Teremos o mestre e o aluno, o gerente e o excomungado, em um duelo onde o respeito mútuo será a única coisa mais perigosa do que a inimizade. Winston, com sua familiaridade íntima com os segredos do Continental, seus túneis, suas defesas invisíveis, se tornaria um adversário quase invencível em seu próprio domínio. Jon teria que usar todo o seu conhecimento adquirido sobre a estrutura do hotel para reverter cada vantagem tática de seu antigo amigo. A emoção aqui reside no sacrifício, na aceitação mútua de que, para que um lado sobreviva, o outro precisa ser quebrado, seja politicamente ou fisicamente. Independentemente do resultado imediato dessa luta, a verdadeira vitória de Jon reside em ter quebrado a ilusão de invencibilidade da mesa. O rei Bowery fornece a estrutura, mas Jon fornece o fogo consumidor. A imagem de Jon, avançando através de ondas de executores, não é a de um homem buscando a aposentadoria, mas a de um instrumento de justiça primitiva, forjado na dor da perda e temperado pela traição institucional. Sua sobrevivência, seu retorno contínuo do abismo, não é mais um milagre, mas sim a prova da sua excelência inigualável. No final, seja qual for a fumaça que restar após a batalha final, John Wick terá garantido uma coisa. Ele não será mais definido pelas regras que tentou seguir, mas sim pela destruição que causou ao quebrá-las. Ele se torna a lenda viva que prova que até o sistema mais rigorosamente policiado pode ser corroído por um único homem que se recusa a aceitar a sua sentença de morte. Um homem que, mesmo sem o amor que o trouxe de volta, encontra uma nova razão para viver. Garantir que ninguém mais possa controlar seu destino. A guerra continua, não por um desejo de matar, mas pela necessidade brutal de reescrever o mundo com seu próprio sangue e balas. A concretização da guerra total contra a alta mesa exige um sacrifício que transcende a mera troca de favores ou a honra de uma dívida. Se Winston optar por se aliar a Jon, o movimento é um ato de autopreservação disfarçado de revolução. Ele entende que a mesa, uma entidade que se alimenta da obediência cega, nunca perdoará a sua hesitação anterior. Portanto, é mais seguro derrubar o trono do que ser enforcado nele. Jon, vendo Winston ao seu lado, aceita essa aliança pragmática com a reserva de quem já viu a lealdade se desfazer em fumaça. A colaboração entre eles é um espetáculo de táticas militares refinadas, onde o conhecimento íntimo de Jon sobre a arte de matar se funde com a logística e os segredos estruturais que Winston manteve por décadas. As batalhas subsequentes não são apenas confrontos armados, são ataques direcionados à infraestrutura da autoridade da mesa. O foco se volta para a destruição dos símbolos de poder, os locais que antes eram invioláveis. Jon, com o apoio da rede do rei Bowery, transforma o tecido urbano em um labirinto mortal para os emissários da mesa. A sua experiência em combate, aprimorada por anos de treinamento rigoroso em ambientes onde a margem de erro era zero, permite-lhe antecipar as contramedidas da arbitra.
Ele se move não como um homem atormentado, mas como uma força da natureza, cujo único propósito é a correção violenta das injustiças sofridas. A tristeza por Helen ainda existe, mas agora está encapsulada, transformada em uma energia fria e constante, o combustível perfeito para um anjo da destruição. Se, no entanto, Winston se posicionar contra John, o confronto no epicentro do poder será a tragédia definitiva. Não haverá surpresas, apenas a execução calculada de um plano conhecido por ambos. O Continental se torna o palco de um duelo de sombras onde Winston usa o ambiente como uma extensão de sua vontade, e John usa a própria história de Winston contra ele. A emoção aqui é a resignação estoica de John. Ele entende que Winston está jogando o único jogo que conhece, e para que a revolução de John prospere, o antigo santuário precisa ser purificado pelo fogo. O ato de John em sobreviver a um ataque direto de Winston, se isso ocorrer, seria a prova final de que ele transcendeu a necessidade de regras ou locais seguros. O papel da árbitra se torna cada vez mais desesperado. Ela representa a rigidez da lei que se quebra sob a pressão da paixão humana levada ao extremo. Ela não entende que John não está lutando por um contrato ou por um item perdido, mas pela própria dignidade de ter existido sem controle. A vitória final de John não será medida pela posse de um título, mas pela dissolução do medo que a alta mesa inspirava. Ao final, seja qual for o custo pessoal, e sabemos que será alto, John Wick terá redefinido seu legado. Ele não será lembrado apenas como o Baba Yaga, mas como o catalisador que forçou o submundo a confrontar sua própria tirania. A sua jornada não termina com a paz, mas com a liberdade de lutar em seus próprios termos, livre das correntes invisíveis de um mundo que preferia tê-lo morto a vê-lo livre. A inevitável escalada da violência contra a alta mesa transforma a luta de John Wick de uma fuga para uma campanha de guerrilha existencial. O rei Bowery e seus seguidores, embora leais à causa da rebelião, são estruturalmente limitados. Eles representam a resistência, mas John é a ponta da lança. Sua perabilidade de combate, que sempre foi uma manifestação de seu treinamento militar europeu rigoroso, agora é tingida por uma fúria quase messiânica. Ele não mata mais por dívida de sangue, mas por uma necessidade visceral de expor a fragilidade do poder centralizado. A arbitra, personificando a burocracia impassível da mesa, redobra seus esforços, mobilizando forças que não se importam com regras antigas, apenas com a execução da diretriz: eliminar a anomalia John Wick. Essas unidades de elite são frias, metódicas, e a luta contra elas exige de John uma criatividade tática que beira o desespero brilhante. Ele usa a arquitetura das cidades como se fossem extensões de sua própria vontade, transformando becos, telhados e até mesmo salões luxuosos em zonas de extermínio personalizadas. Cada passo é um cálculo de risco contra a exaustão física que ameaça consumir o homem que já se arrastou para fora de cemitérios improvisados. O reencontro com Winston se torna inevitável e é carregado de um peso teatral. Winston, o concierge que sempre operou na linha tênue entre o respeito às regras e a sobrevivência pessoal, precisa agora fazer uma escolha que definirá seu legado. Sua elegância contida esconde o tormento. A mesa exigirá a aniquilação de John como prova de lealdade, mas aniquilar John é destruir a própria lenda que sustentava, em parte, o fascínio do Continental. Se Winston se alia a John, é um ato de desespero político, uma tentativa de forçar a mesa a negociar uma nova ordem com dois pilares em pé, em vez de um deles no caixão. A emoção dominante em John não é mais o luto, mas a aceitação da sua identidade como destruidor. O fantasma da esposa e do cão servem agora apenas como lembretes do que ele perdeu ao tentar ser normal. Ele abraça a inevitabilidade da violência, compreendendo que a única forma de paz duradoura é através da erradicação da estrutura que tornou sua vida impossível. A luta final não é por redenção, mas por soberania. Ele quer que a alta mesa entenda que,
Embora possam decretar a morte, eles não podem matar a lenda quando ela decide lutar de volta com a intensidade de um vulcão despertado. O mundo das sombras está prestes a ser sacudido até seus alicerces, e John Wick é o tremor que o fará desmoronar. A aceitação de John Wick de seu destino como agente da destruição total cimenta sua figura como um mito encarnado, muito além das expectativas da alta mesa. A aliança com o rei Bowery não é apenas militar, mas ideológica. Eles são a personificação da velha guarda que deseja quebrar o ciclo de servidão imposto pela nova burocracia liderada pela Arbitra. O rei, com sua rede de informantes e sua profunda compreensão das artérias financeiras do submundo, fornece a John a inteligência necessária para desferir golpes cirúrgicos, visando os membros do Alto Conselho, que se escondem atrás de formalidades e sentenças emitidas por procuração. A Arbitra, por sua vez, reage com uma violência fria e escalonada. Ela percebe que a ameaça não é John apenas como indivíduo, mas como a prova de que o sistema é falível. Sua frustração se manifesta no envio de executores cada vez mais especializados, homens e mulheres que viram em John um espelho de sua própria potencialidade reprimida, e que agora buscam provar sua lealdade destruindo-o. O treinamento tático de John, adquirido em ambientes de inteligência militar de alta pressão, permite-lhe ler os padrões de ataque desses novos inimigos, transformando suas formações em armadilhas mortais. Ele não reage, ele antecipa, utilizando o caos para criar oportunidades onde outros veriam apenas um cerco. O papel de Winston permanece a variável mais volátil e fascinante. Se ele se alinha com John, é um movimento de poder calculado, uma aposta de que o sistema existente não pode sobreviver à sua própria rigidez. O Continental, sob uma possível liderança conjunta, seria transformado de um santuário neutro para um bastião da resistência. A lealdade de Winston seria questionável, mas sua utilidade tática inestimável. O espetáculo de ver Winston e John lado a lado, executando defesas com a precisão de um balé mortal, seria o ápice do reconhecimento profissional entre mestres do jogo. Contudo, a essência da jornada de John é a ausência de um final feliz prometido. Não há mais Helen para justificar seus atos. Há apenas a necessidade de limpar o tabuleiro de todos os jogadores que ditaram suas regras. Ele se move com uma economia de movimento que beira a letargia, até o momento do ataque, quando se torna a máquina de matar mais eficiente do planeta. A emoção que domina é a indiferença calculada em relação à própria sobrevivência, uma liberdade conquistada através da perda total. John Wick, o homem que tentou se aposentar, torna-se o anarquista supremo, o catalisador que forçará o submundo a uma reestruturação violenta, onde a única regra que sobrará será a do sobrevivente mais implacável. Ele não quer paz. Ele quer o silêncio da mesa. A retaliação da alta mesa, agora totalmente desprovida de sutileza diplomática, atinge um nível de mobilização sem precedentes, transformando cidades inteiras em zonas de caça controlada. A Arbitra, humilhada e à beira da irrelevância, recorre à arma nuclear do submundo. A excomunhão total, elevando a recompensa pela cabeça de John Wick a patamares que atraem predadores de todos os cantos do globo. O mundo, que antes via John como um mito com regras, agora o vê como um prêmio sanguinário a ser reivindicado. O rei Bowery, sentindo o peso esmagador da ofensiva, revela a John a verdadeira natureza do poder da mesa. Eles não apenas controlam os assassinos. Eles controlam a narrativa e a economia que sustenta toda a sua existência. A próxima fase da guerra deve ser a descapitalização moral da mesa. Isso significa que a luta se move para fora dos tiroteios coreografados e para dentro dos cofres e dos registros. Um domínio onde a inteligência fria do rei e a precisão destrutiva de John devem convergir. John, em seus raros momentos de introspecção forçada, sente o peso das vidas que ele tirou para chegar a este ponto. A fúria não é mais cega. Ela é pontuada por momentos de clareza gelada sobre o custo de sua vingança.
Ele já não se preocupa com a sobrevivência física, mas com a completude da missão. Erradicar a possibilidade de que qualquer outro homem seja aprisionado pelas mesmas promessas vazias de segurança. Ele se torna o fantasma que não apenas assombra, mas que devora as fundações da casa. Se Winston intervier, sua ação será a mais calculada. Ele não fará isso por amizade, mas para garantir um lugar na mesa de negociação pós-guerra. Sua participação será marcada por atos de sabotagem interna contra as operações da mesa dentro do Continental, garantindo que qualquer emissário enviado ao hotel encontre sua eficiência manchada por falhas logísticas inexplicáveis. Winston joga o jogo mais longo, usando John como a força de choque para limpar o tabuleiro para ele. A arbitra, vendo seu controle esvair, concentra seus recursos restantes em um cerco final e pessoal. Ela não envia mais soldados. Ela envia o que resta da sua própria autoridade, uma luta que se tornará o teste definitivo da resiliência de John. Ele não está apenas lutando contra homens. Ele está lutando contra o conceito de ordem imposta. Ao final, John Wick não buscará a paz, mas o silêncio. Ele quer que o som da mesa desapareça, e ele está disposto a ser o último som a ser ouvido, o último tiro a ser disparado, garantindo que a sua lenda seja a única lei que o submundo se lembrará por um tempo. A liberdade, ele aprendeu, só pode ser comprada com a aniquilação da tirania. A aniquilação da narrativa da alta mesa exige que John e o rei Bowery não apenas derrotem seus soldados, mas que exponham a hipocrisia de seus pilares. O foco se volta para a destruição dos arquivos, o repositório invisível de todos os segredos, dívidas e lealdades que mantém a estrutura da mesa coesa. Este é o domínio mais perigoso, pois exige infiltração profunda, onde a vigilância é constante e a traição pode vir de qualquer sombra que o rei tenha cultivado. John Wick, munido de um conhecimento renovado sobre a fragilidade das aparências, transforma sua fúria em paciência letal. Ele não é mais o Baba Yaga impetuoso. É um predador que espera a falha sistêmica. Há uma tristeza fria em seus olhos quando ele observa os agentes da mesa. Homens e mulheres que se tornaram escravos da mesma hierarquia que John agora busca destruir. Ele vê em seus rostos a sombra do que ele próprio poderia ter se tornado se não tivesse sido empurrado ao limite. Um servo leal e vazio. A arbitra, confrontada com a erosão de seu poder, torna-se um ser obcecado, beirando a loucura metódica. Ela não fala mais em termos de regras, mas em termos de purgação pessoal. Ela se cerca de guarda-costas leais até o último suspiro, figuras que a mesa elevou rapidamente, mas cuja lealdade reside apenas na promessa de ascensão que John ameaça destruir. O confronto com ela não será uma dança coreografada de artes marciais, mas um ato de desespero brutal, onde a burocrata tentará usar qualquer objeto contundente ou arma improvisada para silenciar a voz da revolta. A participação de Winston, se concretizada, será um espetáculo de manipulação reversa. Ele usará o Continental como uma fortaleza inexpugnável, não contra John, mas como um ponto de negociação forçado contra a mesa. Ele se posiciona como o intermediário, o único capaz de mediar a paz, ou a guerra total, garantindo que o hotel sobreviva como uma entidade, mesmo que o poder centralizado precise ser refeito. Para John, aceitar a ajuda de Winston é um ato de pragmatismo frio, um reconhecimento de que a sobrevivência requer a utilização de todas as ferramentas disponíveis, mesmo as mais envenenadas. A jornada final de John Wick culmina não na busca por um refúgio, mas na criação de um novo paradigma. Ele não quer um retorno à normalidade. Ele deseja que o submundo reconheça o custo da tirania. Quando a poeira baixar e os arquivos estiverem queimados, o legado de John Wick será o de ter ensinado à cúpula do poder uma lição dolorosa. A lealdade absoluta é apenas uma ilusão mantida pelo medo,
E um homem que perdeu tudo se torna a força mais incontrolável do universo. Ele se torna a personificação da anarquia justificada, a prova de que mesmo o sistema mais antigo e reverenciado pode ser desfeito pelo coração de um único homem que se recusa a se curvar. A destruição dos arquivos não é apenas um ato de vandalismo. É a pulverização da memória institucional da alta mesa, o assassinato de sua história e a deslegitimação de seu poder futuro. Quando as chamas alcançam os documentos centrais, o som da destruição é ouvido não nos bairros ricos, mas nos corredores de poder da mesa, onde o pânico substitui a compostura arrogante. A arbitra, testemunhando a desintegração de sua autoridade, através de comunicações cifradas que falham uma após a outra, é consumida por um ódio primordial. Ela abandona qualquer pretensão de decoro e se torna uma caçadora desenfreada, vestindo armadura tática em vez de seus trajes impecáveis, transformando-se no reflexo brutal da força que ela sempre representou de longe. John, movendo-se pelos escombros simbólicos da tirania, encontra uma satisfação austera. Não há celebração, apenas o preenchimento de um vazio deixado pela dor irrecuperável de Helen. Ele luta com a precisão de quem já aceitou a mortalidade, o que o torna ainda mais perigoso. Seus movimentos são mínimos, cada tiro colocado com a intenção de parar não apenas um homem, mas a cadeia de comando que ele representa. O rei Bowery, observando John de longe, percebe que o Baba Yaga se tornou algo maior do que um assassino. Ele é um princípio, uma força de entropia necessária. O destino de Winston se torna o catalisador final para tal confrontação direta. Se ele optou por apoiar John, o Continental se transforma em um quartel-general improvisado, um ponto de convergência onde mercenários desiludidos e agentes livres se reúnem sob a bandeira da rebelião. Se Winston tentou manter a neutralidade forçada, John o forçará a uma escolha binária: abrir suas portas para a revolução ou se tornar o próximo alvo de aniquilação tática. A hesitação de Winston é o seu último luxo. John não dará tempo para mais jogos de equilíbrio. A caçada final à árbitra é uma descida ao inferno pessoal de John. Ela se esconde nos locais mais protegidos, os santuários da mesa, esperando que John cometa um erro por excesso de confiança ou fúria. O confronto é íntimo, violento e desprovido de qualquer elegância. Não é uma dança, mas um esmagamento. John a confronta não como uma figura de autoridade, mas como a manifestação física de cada contrato injusto, cada regra arbitrária que roubou sua paz. A emoção que John permite aflorar nesse momento é a libertação fria de quem finalmente se livra de um parasita. O fim da alta mesa não traz a promessa de um mundo pacífico, mas a certeza de um novo caos regulamentado, forjado pelas mãos de John e do rei. John Wick não deseja governar, nem reconstruir. Ele apenas deseja a ausência de ordens. Ele se torna a lenda que a mesa temia. O homem que provou que a lealdade forçada é transitória e que a verdadeira força reside naqueles que não têm mais nada a perder. A fumaça sobe sobre o horizonte, e embora a dor permaneça, a corrente foi quebrada. A única lei que resta é a de que, se você caçar o Baba Yaga, você deve estar preparado para se tornar a própria história de seu fim. A terceira incursão no universo estilizado e brutal de John Wick, sob a alcunha de Parabellum, solidifica a mitologia estabelecida e expande seu escopo de maneira vertiginosa. O filme não é apenas uma sequência, é uma escalada da tensão, um aprofundamento na burocracia letal do submundo e um testemunho da exaustão física e moral do protagonista. Chad Stahelski, com sua experiência vinda dos estúdios de dublês e ação, orquestra uma sinfonia de coreografias de combate que parecem desafiar as leis da física e da resistência humana, mantendo, contudo, uma lógica interna rigorosamente mantida dentro das regras da alta continental. O ponto de partida é imediato. John Wick, o Baba Yaga, está excomungado, com um contrato de 14 milhões de dólares pendurado sobre sua cabeça.
Esta aniquilação social imediata força Wick a recorrer a contatos esquecidos e a antigos laços de lealdade, apresentando-nos a facetas mais obscuras e antigas da organização. A jornada o leva de Nova York, em uma fuga desesperada, através de Marrocos, e finalmente ao deserto, buscando a única entidade capaz de suspender as regras. O Ancião. A interpretação de Keanu Reeves transcende a mera performance física. Embora a destreza com armas de fogo e artes marciais seja esperada, e entregue com uma fluidez quase balística, há uma camada palpável de desespero e propósito melancólico. Wick não luta mais por vingança, mas por sobrevivência e, mais crucialmente, por um vislumbre da paz que ele desesperadamente deseja recuperar. Um eco constante da perda de sua esposa, Helen. É essa motivação humana, escondida sob camadas de couro tático, que ancora a ação frenética. O elenco de apoio é fundamental para tecer a tapeçaria do mundo. Halle Berry como Sofia, a gerente do Hotel Continental em Casablanca, é um destaque memorável. Sua história com Wick, implicada por um marcador, é resolvida com uma elegância letal. A cena no canil, onde cães treinados se tornam extensões dos movimentos de Sofia, é um espetáculo de coordenação animal e humana, refletindo a precisão tática que permeia o filme. Sofia, com suas próprias regras quebradas e lealdades divididas, exemplifica o custo de operar dentro e fora do sistema. A figura antagônica principal, a adjudicadora, interpretada por Asia Kate Dillon, representa a rigidez impessoal da grande mesa. Ela não possui a paixão dos assassinos. Ela é a personificação da lei fria e administrativa. Sua presença sutil, mas inabalável, garante que mesmo os líderes mais poderosos, como Winston Ian McShane e o rei do Bowery, Lawrence Fishburne, enfrentem as consequências de suas ações. É fascinante observar como Stahelski e os roteiristas usam a burocracia para criar tensão tão palpável quanto qualquer tiroteio. O terceiro ato, ambientado no Continental de Nova York, é um clímax de lealdade redefinida. A decisão de Winston de defender seu território, um ato de soberania contra a autoridade superior da Grande Mesa, transforma o hotel de um santuário neutro em um campo de batalha barroco. A sequência da defesa do prédio, com John Wick escalando paredes e utilizando elementos do cenário com inventividade brutal, o uso da biblioteca e dos cavalos, é uma prova do domínio técnico da cinematografia de ação. A luta final de Wick, lutando contra Zero, Mark Dacascos e seus alunos ninjas, é coreografada com um senso de peso e impacto que muitos filmes de ação contemporâneos negligenciam. Parabellum estabelece que, para John Wick, não há redenção fácil, apenas mais luta. A conclusão ambígua, com Wick sendo traído ou, talvez, se submetendo a um novo tipo de pacto com Winston, assegura que a lenda do Baba Yaga continuará a ser escrita com sangue, não por escolha, mas por destino imposto. O filme é, em última análise, uma meditação sobre a impossibilidade de escapar do passado, especialmente quando esse passado é moldado por um código de honra imposto por uma sociedade secreta de assassinos. A complexidade do universo Wick reside precisamente na forma como ele trata a honra não como um ideal abstrato, mas como uma moeda tangível e perigosa. O ancião, encontrado após uma provação quase mística no deserto, atua como um patriarca esquecido, um guardião de tradições ancestrais que exige submissão absoluta. A cena em que Wick precisa cortar o dedo anelar para provar sua devoção e obter o perdão, ou, mais precisamente, uma suspensão temporária de sua sentença, é um momento de sacrifício físico que ecoa o sofrimento emocional contínuo do personagem. Não é apenas um ato de obediência, mas a mutilação simbólica de qualquer esperança remanescente de uma vida normal. Zero, o principal antagonista nesta fase, merece uma análise à parte. Mark Dacascos infunde o personagem com uma admiração quase infantil por John Wick. Ele é o fã que se torna algoz, um paradoxo fascinante. Zero não odeia Wick. Ele o idolatra. Sua paixão pelo livro e sua reverência pela lenda do Baba Yaga
tornam seus confrontos menos pessoais e mais performáticos, quase um espetáculo de artes marciais onde o aluno tenta superar o mestre, mesmo que isso signifique a morte. Essa veneração, misturada com a execução, precisa de sua função como agente da grande mesa. Adiciona uma camada de ironia sombria ao combate. Em contrapartida, a figura de Sharon, interpretado pelo saudoso Lance Reddick, permanece o pilar da estabilidade estoica dentro do caos. Sharon não é apenas o porteiro. Ele é o guardião silencioso do código dentro do Continental. Seu apoio a Winston durante o cerco final é dado com uma compostura que sugere que, mesmo sob fogo pesado, o serviço e a tradição são prioridades inegociáveis. Sua lealdade é profissional, mas permeada por um respeito profundo por aqueles que entendem o peso do juramento. A cinematografia, como sempre, é um personagem à parte. O uso de cores, especialmente os azuis profundos e os laranjas incandescentes do deserto e dos tiroteios noturnos, cria um mundo operístico. Em Parabellum, a ação é filmada com uma clareza quase documental, permitindo que o espectador absorva a coreografia intrincada sem a confusão típica de muitas sequências de ação modernas. O tiroteio no estábulo, por exemplo, mistura a brutalidade do tiroteio moderno com a habilidade equestre. Um aceno sutil aos filmes de faroeste que influenciaram profundamente a estética de Stahelski. O desfecho no telhado do Continental é o ponto de inflexão da trilogia até aquele momento. A aparente traição de Winston, atirando em Wick, não parece um ato de malevolência, mas sim de pragmatismo extremo. Winston, o negociador mestre, compreende que desafiar a grande mesa abertamente resultaria em aniquilação total para todos sob seu teto. Sua ação é um movimento xadrez para garantir a continuidade da ordem, mesmo que isso custe a confiança de seu maior ativo. Ele joga o corpo de Wick para a forca, garantindo a sobrevivência institucional. A frase final de Winston, ao declarar que a mesa pode ter o hotel, mas não tem o homem, sugere um acordo implícito, um novo nível de manipulação mútua que pavimenta o caminho para o conflito seguinte. John Wick não foi derrotado. Ele foi reposicionado para a próxima fase da guerra. A jornada de John Wick neste capítulo é uma descida incessante a um abismo de obrigações e violência. A emoção dominante que permeia cada quadro, apesar da frieza calculada das execuções, é o cansaço. Reeves personifica um homem que já não possui reservas, movido apenas pela inércia de um código que ele tenta, sem sucesso, abandonar. Seu corpo é um mapa de cicatrizes, cada movimento uma negociação dolorosa com a própria mortalidade. A cena inicial na biblioteca, enquanto ele se prepara para a inevitável chuva de balas, é um prelúdio silencioso à sua condição. Um predador encurralado que ainda possui um instinto feroz de sobrevivência, mas que anseia pelo silêncio. A interação com Sofia em Casablanca revela um fragmento da vida anterior de Wick, um tempo em que ele ainda tinha laços emocionais externos à Irmandade dos Assassinos. A relação deles é tingida de ressentimento mútuo pelo custo de suas profissões, mas cimentada por um código de dívida que ambos respeitam com fervor quase religioso. A fúria de Sofia quando um dos homens atira em seu cão é o reflexo direto da dor de Wick quando a sua foi roubada. É neste ponto que o filme demonstra sua tese central. A dor mais profunda no mundo de John Wick não vem de um ferimento de bala, mas da violação de um vínculo afetivo, seja ele humano ou canino. A adjudicadora, com sua aparência andrógina e sua impassibilidade cirúrgica, funciona como um contraponto essencial à paixão e ao caos que John e Winston representam. Ela não se envolve em combate. Sua arma é a notificação formal e a ameaça de excomunhão administrativa. Ela personifica o medo institucional. Observar Winston, o mestre da diplomacia e do charme cinzento, ser forçado a se curvar, mesmo que temporariamente, perante a papelada implacável da grande mesa, sublinha a hierarquia superior que governa até mesmo os reinos autônomos, como o Continental. A sequência de ação no deserto com Berrada,
O homem que controla a passagem para o ancião é notavelmente diferente das lutas urbanas. É mais crua, mais focada em sobrevivência tática contra o ambiente hostil. O Ikki precisa de um guia, de um intermediário, provando que mesmo o Baba Yaga tem limites físicos e geográficos. Esta pausa no frenesi da metrópole serve para reforçar a solidão de Ikki. Ele está tão isolado que precisa barganhar com aqueles que traficam a própria passagem para a paz. O ápice no Continental é uma celebração da lealdade situacional. O uso da arquitetura do hotel como arma, as escadas, os elevadores, os corredores ornamentados, transforma o espaço conhecido em um labirinto mortal. Os alunos de Zero, vestindo uniformes estilosos que remetem a uma estética ninja moderna, são derrotados não apenas pela habilidade de Wick, mas pela sua profunda compreensão do espaço. Quando Winston dispara, a surpresa é genuína, mas a análise posterior revela a frieza tática de um homem que sacrificou o leal para salvar a estrutura. Ele apostou que a mesa, em sua arrogância burocrática, aceitaria a rendição aparente de Winston, permitindo que ele mantivesse o controle dos ativos e que o Ikki sobreviveria ao tombo. É a manipulação máxima do código de honra contra a ambição da mesa. Um jogo de xadrez onde o peão mais perigoso é jogado para fora do tabuleiro apenas para retornar mais forte. A sobrevivência de Wick, resgatado pelo rei do Bowery, sela o destino. A guerra não é mais sobre vingança pessoal, mas sobre a reestruturação do poder dentro da hierarquia criminosa. A aliança forjada entre um John Wick recém-resgatado e o rei do Bowery, no rescaldo da quase morte de Wick no Continental, estabelece o tom para o inevitável confronto direto com a Grande Mesa. Este resgate não é um ato de pura benevolência. É uma jogada estratégica de um governante que viu sua própria autoridade ameaçada pela arrogância da adjudicadora. O rei, um homem que entende a importância dos recursos e do status quo, percebe que a sobrevivência de sua rede de influência depende de reequilibrar a balança de poder desestabilizada pela excomunhão de Wick. A emoção que paira sobre o rei não é a compaixão, mas a raiva calculista contra a intrusão burocrática. O rei do Bowery, com sua vasta rede de informações e seu império construído sobre a gestão de dívidas e favores, representa a faceta mais terrena e negociadora do submundo, contrastando com a rigidez quase religiosa da Grande Mesa. Sua descrição visual, envolto em luxo decadente, sugere um poder que flui através do sigilo e da influência, não da força bruta ostensiva. Ao acolher Wick, ele está armando seu mais potente ativo contra o corpo administrativo que ousou questionar sua soberania. A conversa entre os dois, provavelmente mediada por conversas cifradas e olhares carregados de significado, deve ser um exercício de reconhecimento mútuo. Ambos são figuras à margem, respeitados, mas permanentemente sob escrutínio. Wick, por sua vez, emerge da queda com um novo tipo de clareza. A traição percebida de Winston, embora possa ter sido um estratagema, deixou uma marca de desconfiança que o afasta ainda mais de qualquer vestígio de lealdade institucional. Ele não está mais buscando o perdão. Ele está buscando a aniquilação da estrutura que o força a matar. A dor física do tombo é substituída pela determinação fria. Seu foco se torna singular: destruir a hierarquia que removeu seu direito de descanso. A menção ao seu passado com Helen, que antes era um âncora de melancolia, agora se torna o combustível para uma fúria mais organizada e destrutiva. A Grande Mesa, ao ver dois de seus pilares, Winston e o rei, unidos em desafio, será forçada a reagir com uma demonstração de poder sem precedentes. Esta escalada sugere a introdução de forças ainda mais letais e influentes, talvez figuras que supervisionam a própria mesa, distantes o suficiente para evitar o contato direto, mas poderosas o bastante para impor um terror absoluto. O próximo conflito não será apenas uma série de tiroteios bem coreografados, mas uma guerra de logística e inteligência, onde cada hotel continental, cada ponto de encontro, se tornará um alvo de cerco total. A promessa de Parabellum
era a preparação para a guerra. O próximo capítulo será a guerra em si, um teste para saber se a lenda do Baba Yaga pode, de fato, derrubar um império construído sobre séculos de códigos e assassinatos. A ascensão do desafio de John Wick e do Rei do Bowery obriga a Grande Mesa a desdobrar suas reservas mais obscuras, introduzindo figuras que operam em um estrato de poder ainda mais elevado e impenetrável. Se a adjudicadora representava a execução fria da lei, a resposta da mesa necessita de algo mais visceral, um lembrete do porquê Wick e Winston temem esta autoridade suprema. Este nível superior, movido pela necessidade de restaurar a ordem através do terror exemplar, provavelmente apresentará um assassino de elite, alguém cujo currículo é tão lendário quanto o de Wick, mas com uma lealdade inquestionável ao sistema. Imagine este novo antagonista como um operador que não compartilha a paixão pela performance de Zero ou a rigidez administrativa da adjudicadora. Ele é a personificação da eficácia letal sem vaidade, um fantasma treinado nas mesmas escolas de combate de Wick. Talvez até um antigo colega ou mentor, o que adicionaria uma camada de tragédia pessoal a cada encontro. Este indivíduo não quer provar nada a ninguém. Sua missão é limpar a desordem, e Wick e o Rei são as maiores manchas no quadro. Seu método será menos sobre duelos formais e mais sobre a destruição sistemática de toda a infraestrutura que apoia os rebeldes. O Rei do Bowery, ao aliar-se a Wick, está apostando sua coroa em um homem que se provou imprevisível, mas inigualável no combate singular. A emoção que guia o rei é o cálculo do risco versus recompensa. Ele sabe que se a mesa conseguir subjugar Wick e, em seguida, punir o Continental por sua breve rebelião, seu próprio reino, baseado em concessões e territórios respeitados, será o próximo a ser esmagado. A dinâmica entre o rei e Wick será de respeito profissional forçado por circunstâncias extremas. Não há amizade, apenas um objetivo comum de sobrevivência política e física. Wick, agora, está lutando com uma renovada falta de ilusões. A confiança em Winston foi pulverizada. O desejo de paz se tornou um desejo de aniquilação do sistema que torna a paz impossível. Sua luta agora é existencial, contra o próprio código que lhe deu propósito e, subsequentemente, dor. Cada movimento dele será mais eficiente, desprovido da melancolia do ato de sobreviver por mais um dia. Agora, ele luta para forçar um fim, mesmo que esse fim seja sua própria morte, desde que ele leve consigo o maior número possível de arquitetos desta prisão de honra. A narrativa se transforma de uma saga de vingança para uma revolução subterrânea, onde o preço da liberdade é a completa desintegração da ordem estabelecida. A esperança de voltar para o legado de Helen é substituída pela necessidade urgente de quebrar o ciclo para que ninguém mais tenha que carregar seu fardo. A evolução da narrativa para uma revolução aberta exige que a estética visual acompanhe a intensidade do conflito. Se Parabellum nos apresentou a beleza letal dos cenários exóticos e a precisão claustrofóbica do hotel, o próximo ato deve mergulhar em locais de poder da Grande Mesa, revelando a opulência e a antiga linhagem desta organização. Espera-se que Stahelski explore ambientes que contrastem drasticamente com os becos escuros e os lobbies de mármore. Talvez sedes administrativas grandiosas, envoltas em simbolismo quase religioso, que funcionem como templos da lei que eles impõem. O Rei do Bowery, como um operador que domina o comércio informal e os subterrâneos, será o guia de Wick por este novo território, navegando por túneis e passagens secretas que a mesa acredita controlar com total segurança. A confiança do rei em Wick será testada pela necessidade de mobilizar seus próprios recursos, expondo-o a riscos que ele vinha evitando através de diplomacia astuta. O custo de desafiar a mesa será pago não apenas em vidas, mas na desestabilização de seu império financeiro. Neste cenário de guerra total, a figura de Winston se torna mais complexa do que nunca.
Sua aparente traição no Continental pode ser vista como um sacrifício para manter a neutralidade do hotel como um ativo estratégico, uma posição de barganha futura. Winston não é um revolucionário como Wick. Ele é um conservador pragmático que busca preservar sua soberania. Sua emoção predominante será a ansiedade controlada, observando à distância o caos que ele ajudou a desencadear, pronto para intervir no momento exato em que a balança pender para o lado de quem oferece a melhor promessa de estabilidade pós-conflito. A ameaça representada pelo novo executor da mesa, aquele que opera além do radar da adjudicadora, deve ser um espelho sombrio para John Wick. Se Wick é a lenda da ação baseada na emoção, vingança, dor, este novo inimigo encarna a ação pura, desprovida de sentimento, a perfeição fria do assassino treinado pelo próprio sistema para eliminar seus defeitos. O confronto final provavelmente não será um duelo de honra, mas uma tentativa brutal de extermínio, onde Wick precisará recorrer a táticas que nem ele se permitia usar antes, talvez até explorando os próprios códigos que definem sua existência para minar o oponente. A sobrevivência de John Wick já não depende apenas de sua habilidade, mas de sua capacidade de prever a reação fria e lógica de um poder que ele ajudou a construir. A incursão na mente e nas ações do novo executor da grande mesa, aquele que opera acima da burocracia visível, promete ser o teste definitivo para a alma de John Wick. Este indivíduo, talvez um colega de treinamento da juventude de Wick, ou um antigo superior que moldou as primeiras regras do Baba Yaga, personifica a lei sem as arestas da adjudicadora ou a teatralidade de Zero. Sua presença é a manifestação da pureza do código, e ele vê Wick não como um inimigo a ser punido, mas como um vírus a ser erradicado para restaurar a saúde do organismo. A emoção que ele projeta é a superioridade serena de quem cumpre uma ordem inevitável. Para o rei do Bowery, a aliança com Wick é um jogo de alto risco com uma recompensa potencial de autonomia renovada. O rei é um mestre da adaptação. Ele sobreviveu por décadas navegando nas zonas cinzentas que Winston e Wick ocasionalmente cruzam. No entanto, ao se engajar ativamente na revolta, ele expõe vulnerabilidades em seu império financeiro. Espera-se que a mesa utilize táticas de desestabilização econômica contra ele. Congelamento de ativos, quebra de contratos de proteção, forçando o rei a confiar em Wick para vitórias em campo de batalha, em vez de negociações de mesa. A admiração do rei por Wick é temperada pelo medo do que a fúria descontrolada do Baba Yaga pode custar ao seu próprio reinado de relativa ordem. John Wick, imerso nesta guerra ideológica, finalmente se desliga de qualquer vestígio de desejo por redenção ou retorno à vida anterior. A perda de Helen é agora a justificativa para a destruição da estrutura que perpetua sua dor. O cansaço físico persiste, mas é suplantado por uma clareza quase fanática. Ele não está mais tentando escapar. Está tentando desmantelar o palco. Sua coabilidade com armas e combate corpo a corpo atingirá um ponto de quase sobrenaturalidade, não por treinamento adicional, mas por operar sob uma urgência existencial. Ele se torna a personificação da anarquia contra a ordem estabelecida. O palco para o conflito final será, muito provavelmente, um local que simboliza o coração do poder da mesa, um local de cerimônia antiga ou de controle financeiro global. A estética deve mudar de confrontos em espaços restritos, hotéis, bibliotecas, para batalhas em grandes escalas, talvez envoltas em arquitetura imponente que remete a impérios antigos, contrastando com a modernidade brutal das armas e dos movimentos dos combatentes. Winston, observando de sua posição precária, atuará como o fator de imprevisibilidade. Sua lealdade permanece ambígua. Ele pode ser o jogador que temporariamente apoia a revolução para forçar concessões da mesa, esperando ser nomeado o novo administrador supremo da ordem após o caos. Sua intervenção no clímax será decisiva, mas sempre calculada para garantir que a instituição continental sobreviva, independentemente de quem esteja no topo da hierarquia. Ele é o eterno gestor de crises,
e sua maior emoção será o cálculo frio de cada movimento para preservar a única coisa que ele realmente ama: o controle de seu domínio. A conclusão desta saga será definida por quem melhor previu o próximo checkmate no jogo interminável de poder e morte. O inevitável confronto entre os rebeldes, John Wick, rei do Bowery, e o astuto Winston, e o poder central da Grande Mesa, uma entidade que opera nas sombras com uma autoridade quase teológica, exige a revelação das verdadeiras apostas. A guerra não é mais sobre dívidas ou marcadores individuais. É sobre a soberania dentro do mundo dos assassinos. A mesa, ao reagir ao desafio, não enviará apenas mais um executor, mas sim um agente de purificação, alguém que representa a ortodoxia inquestionável do código. Este novo agente, talvez um membro do Círculo dos Supremos que governa a mesa, personificará a indiferença absoluta ao sofrimento humano, vendo cada vida como uma variável substituível em uma equação de controle. Sua motivação não será a rivalidade, mas a manutenção da estabilidade através da aniquilação de qualquer precedente perigoso. Para este indivíduo, John Wick é mais do que um excomungado. Ele é um erro de cálculo sistêmico que precisa ser corrigido para garantir que a fé no código não se desintegre entre os demais operadores. A previsibilidade de sua violência será aterrorizante, pois não haverá espaço para o espetáculo ou a vaidade que caracterizavam Zero. O rei do Bowery, forçado a uma ação militar direta, revelará a profundidade de suas reservas, mobilizando forças que ele vinha escondendo, através de décadas de negociações discretas. Vê-lo em campo de batalha, utilizando recursos que pareciam estritamente financeiros, sublinha a extensão de sua influência. A tensão entre ele e Wick será a de dois líderes relutantes, cada um desconfiando da lealdade do outro, mas unidos pela necessidade urgente de desmantelar a ameaça imediata à sua própria autonomia. A narrativa explorará o custo dessa aliança, mostrando como a estrutura do rei, baseada em equilíbrio delicado, começa a ruir sob o peso da guerra aberta. Enquanto isso, Winston observa, o eterno maestro manipulando os desdobramentos. Sua aparente passividade é a mais intensa forma de participação. A sobrevivência de Winston depende da sua habilidade em se posicionar como o mal menor ou o parceiro mais útil após o conflito. Ele está calculando qual lado, uma vez vitorioso, lhe permitirá manter o Continental intacto. A emoção que guia Winston é a manutenção do status quo, sob sua própria gestão. Ele pode inclusive ter arquitetado a sobrevivência de Wick após a queda do telhado, sabendo que a mesa precisaria de um bode expiatório menor para acalmar Winston, e um inimigo maior para justificar seu próprio poder repressivo. John Wick, impulsionado por uma fúria destilada e desprovida de esperança sentimental, buscará o confronto direto com a fonte do poder, e não apenas com seus executores. Ele entende que, enquanto a mesa existir, o ciclo continuará. A ação se tornará mais focada na sabotagem das ferramentas de controle da mesa, centros de comunicação, cofres de dados, locais de jurisdição, do que em simples confrontos armados. A guerra passará a ser travada no campo da informação e da estrutura organizacional, transformando a lenda do Baba Yaga em um agente revolucionário que busca desmembrar o império por dentro. A esperança de descanso foi extinta. Agora, resta apenas a necessidade de quebrar as correntes para todos os que vierem depois dele. A revelação da hierarquia superior da Grande Mesa traz consigo um peso opressor de tradição e poder incontestável, um ambiente onde a violência se torna menos espetáculo e mais um ato de purificação administrativa. Este novo arquiteto do conflito, possivelmente um membro do Círculo dos Supremos que raramente interage com o nível executivo, não ostenta cicatrizes visíveis. Seu poder reside na inquestionável legitimidade de sua posição e no conhecimento profundo das regras que governam a Irmandade há séculos. Ele é a personificação do passado inelutável que Wick tenta desesperadamente enterrar.
A interação com este nível superior deve ser marcada por um formalismo gélido, onde os desafios de Wick e do rei são recebidos com um silêncio que é mais ameaçador do que qualquer discurso de ódio. O rei do Bowery, exposto ao fogo cruzado da mesa, demonstra a fragilidade de seu império baseado em alianças ambíguas. Sua bravura em apoiar Wick é um ato de desespero político. Vê-lo mobilizar seus recursos revela um homem acostumado a negociar com sombras, agora forçado a lutar à luz do dia. A emoção que permeia suas ações é a frustração amarga de ter sido forçado a abandonar a sutileza pela força bruta. Ele anseia por um retorno à ordem, mas entende que a única ordem possível agora é aquela imposta pela vitória de seu lado. Seus recursos, antes usados para manter a paz, agora são consumidos em uma guerra que ameaça aniquilar seu legado. John Wick, por sua vez, opera com uma eficiência aprimorada pela absoluta falta de reservas emocionais. A desilusão com Winston solidificou seu caminho. Não há como negociar com quem impõe a escravidão por meio de códigos. Ele se torna a força da natureza que o sistema tentou conter, mas que agora é liberada em sua totalidade. Sua técnica de combate reflete essa clareza. Menos floreios, mais golpes direcionados a incapacitar a estrutura da mesa. O foco não está mais em sobreviver, mas em causar o maior dano estrutural possível. Sua determinação é a de um homem que perdeu tudo, exceto a habilidade de destruir aqueles que tiraram seu direito ao esquecimento. Winston permanece a variável mais fascinante. Sua posição no telhado do Continental não foi um ato de traição cega, mas um complexo cálculo de sobrevivência institucional. Ele jogou Wick para a mesa como um sacrifício aceitável, esperando que o caos resultante permitisse a ele e ao rei negociar um novo tratado de paz. A ansiedade sob sua compostura austera reside no medo de que Wick, em sua fúria revolucionária, destrua as bases do poder de tal maneira que não reste nada sobre o qual Winston possa reconstruir sua soberania. Winston busca ser o mediador da paz, mas apenas após a mesa ser forçada a reconhecer que o custo de eliminar todos os seus elementos autônomos é alto demais. O cenário para o confronto final deve ser um local que encapsule a autoridade da mesa. Talvez uma câmara de audiências antiga, um local onde os juramentos originais foram feitos. Aqui, a ação precisará se misturar com o drama legal e ritualístico. Wick não luta apenas contra homens, mas contra o próprio conceito de dever. O clímax deve forçar Wick a tomar uma decisão que o define permanentemente: honrar o código para sobreviver ou quebrá-lo completamente para alcançar a liberdade, mesmo que essa liberdade seja póstuma ou solitária. A guerra contra a mesa é, em última análise, a luta de John Wick contra o homem que ele foi forçado a se tornar. A antecipação de um confronto direto com o núcleo da grande mesa sugere uma mudança na escala da violência, transcendendo os tiroteios coreografados para um cerco a estruturas de poder estabelecidas. O ambiente onde este clímax se desenrola deve ser um testemunho da longevidade e da riqueza da organização. Talvez um antigo palácio ou um centro financeiro fortificado, onde a pedra e o aço representam a inamovibilidade das regras. A estética visual deve empregar sombras profundas e iluminação pontual, remetendo a um drama shakespeariano, onde a luta pela supremacia é ao mesmo tempo íntima e de proporções épicas. O líder da grande mesa, se revelado, não será um adversário que Wick possa simplesmente superar com habilidade marcial. Ele será o arquiteto das regras. Seu poder reside na autoridade moral e histórica que ele representa. Para Wick, enfrentá-lo é confrontar o passado que o aprisionou desde o primeiro dia. A emoção aqui é a de um sacrifício final e inevitável. Wick não busca mais a sobrevivência para reencontrar Helen. Ele busca a dignidade na destruição do sistema que fez de seu amor um catalisador para a matança. O papel do rei do Bowery torna-se o de um aliado desesperado, fornecendo o lastro logístico necessário para penetrar as defesas da mesa. Ele personifica o custo da revolta,
A perda de controle sobre seu próprio domínio. A vulnerabilidade do rei será explorada quando a mesa usar a própria rede de informações contra ele, forçando-o a confiar cegamente em Wick em momentos cruciais. Sua expressão será a de um empresário falido, forçado a apostar todas as suas fichas restantes no fator de maior risco, o Baba Yaga. Winston, por sua vez, está jogando o jogo mais sutil. Sua sobrevivência depende de parecer ter sido derrotado ou cooptado pela mesa, enquanto secretamente mantém as linhas de comunicação abertas com os rebeldes, ou mesmo com a própria mesa, para garantir um lugar na ordem restaurada. A sua frieza é a maior arma. Ele é o único capaz de manipular os resultados sem manchar suas próprias mãos com sangue desnecessário. A expectativa é que no momento decisivo, Winston intervenha não para salvar Wick, mas para salvar o Continental e seu próprio status como guardião de um domínio semi-autônomo. John Wick, no meio deste vendaval, alcança um estado de graça letal. Sua técnica se torna instintiva, guiada pela memória muscular e pela necessidade pura. A luta contra os executores finais da mesa não será sobre quem dispara primeiro, mas sobre quem consegue explorar a última brecha no código de honra do oponente. Wick precisará quebrar o último tabu, talvez matando alguém que não merecia, mas que era vital para assistir à estrutura da mesa, provando que a lei imposta por eles é tão falha quanto a lei que ele próprio quebrou ao voltar ao mundo dos assassinatos. A vitória, se vier, será a da anarquia organizada sobre a tirania institucionalizada, deixando para trás um vácuo de poder que Winston, inevitavelmente, tentará preencher. A culminação da revolta contra a Grande Mesa exige um palco que reflita esta a antiguidade e a onipresença deste poder. O local do confronto final não pode ser um mero edifício. Deve ser um santuário da tradição assassina, talvez uma câmara subterrânea sob um dos hotéis mais antigos, um lugar onde os juramentos originais foram selados com sangue e cerimônia. A atmosfera deve ser sufocante, com a iluminação escassa acentuando a formalidade sombria do ritual que se desenrola. Não haverá mais a elegância estilizada dos tiroteios anteriores. Este será um confronto visceral contra a fundação da ordem que aprisionou Wick. O líder supremo da mesa, a figura que talvez nem tenha nome conhecido pelos operativos de nível médio, representa a voz da lei inquestionável. Sua característica principal não é a força física, mas a autoridade inabalável. Ele não luta com armas, mas com sentenças e precedentes. O drama se concentra na tentativa de Wick de forçar este líder a reconhecer a falibilidade do próprio código que ele defende. Para Wick, este é o confronto final com a memória de seu passado violento. Matar o líder da mesa é, paradoxalmente, uma tentativa de matar o assassino que ele se tornou. A emoção dominante de Wick é a resignação resoluta. Ele está disposto a morrer, contanto que seu ato torne a vida impossível para os próximos a serem forçados a seguir o código. O rei do Bowery, vendo seu império desmoronar sob o peso das sanções da mesa, revelará sua verdadeira natureza, a de um sobrevivente pragmático. Sua participação será marcada por um senso de urgência desesperada. Espera-se que ele sacrifique ativos importantes, talvez traindo um aliado menor ou revelando uma rota de fuga crucial, para garantir que ele e Wick cheguem ao núcleo do poder. A relação entre o rei e Wick será de mutualidade forçada. O rei precisa da lâmina de Wick, e Wick precisa do conhecimento do rei sobre as fraquezas da estrutura da mesa. Se o rei sobreviver, será como um jogador que perdeu o reino, mas manteve a vida para reconstruir em um mundo sem a mesa. Winston, o eterno jogador de xadrez, estará em uma posição de observação tensa, talvez atuando como o intermediário não oficial que fornece informações cruciais a Wick, sob o disfarce de estar sendo interrogado ou punido pela mesa. Sua lealdade é ao conceito de equilíbrio de poder, e ele fará tudo para evitar um vácuo total de autoridade, que seria mais caótico do que a mesa. Se Wick for bem-sucedido em desmantelar a liderança,
Winston será o primeiro a se apresentar para preencher o vazio, oferecendo a estabilidade sob a qual ele sempre prosperou. A sua aparente frieza é a máscara para o terror de perder o controle de seu único porto seguro, o Continental. O desfecho desta guerra deve ser ambíguo em termos de vitória moral. Se o Wick prevalecer, será uma vitória pírrica, deixando-o física e emocionalmente destruído, mas livre das obrigações diretas da mesa. A cena final provavelmente focará em Wick, ferido e sozinho, observando as ruínas do sistema, sem a promessa de paz real, mas com a liberdade de simplesmente desaparecer. A jornada não termina com um retorno à vida com Helen, mas com a aceitação de que a morte do Baba Yaga é a única forma de redenção possível, seja ela literal ou metafórica, num mundo que ele ajudou a quebrar. A quebra da hegemonia da grande mesa, orquestrada pela aliança improvável de descontentes, não resulta em celebração, mas em um silêncio ensurdecedor, o eco de um poder colossal que foi reduzido a escombros. A cena final no Santuário da Mesa, após a derrota do líder supremo, deve ser filmada com uma paleta de cores dessaturada, um contraste brutal com os azuis neon e os laranjas quentes das batalhas anteriores. A vitória de Wick é a vitória da entropia sobre a ordem rígida. Wick, no epicentro da destruição, é menos um herói triunfante e mais um sobrevivente traumatizado de um naufrágio. A fadiga em seus olhos, agora mais profundos e vazios do que nunca, sugere que o custo da liberdade foi a perda de sua própria identidade como guerreiro. Ele não se regozija. Ele simplesmente para. A arma em sua mão, antes uma extensão de sua vontade, agora parece um peso morto. A emoção dominante que o invade é o vazio. A ausência de propósito que sempre foi preenchida por um código, seja ele o amor por Helen ou a obrigação para com o Baba Yaga. O destino do rei do Bowery é cimentar sua reputação como o jogador que sabe a hora exata de sair da mesa. Tendo fornecido o caminho para a insurreição, ele imediatamente se afasta da linha de fogo, aceitando as perdas em seu império como o preço pela chance de operar em um novo sistema de regras que ele mesmo pode ajudar a negociar. Seu adeus a Wick é um aceno de respeito mútuo, um reconhecimento de que ambos cruzaram um ponto sem retorno. Eles são figuras históricas, mas agora anacrônicas. O rei volta para as sombras, pronto para recolher os fragmentos do poder descentralizado que inevitavelmente surgirá. Winston, o mestre da preservação, age com a velocidade de um predador oportunista. Ao ver o poder central desmantelado, ele não hesita em se apresentar como o único indivíduo capaz de impor a estabilidade. Sua intervenção final é silenciosa, não uma batalha, mas uma conferência de imprensa improvisada com os remanescentes da mesa, oferecendo a única coisa que eles valorizam acima de tudo: controle administrável. Winston, com sua compostura inabalável, se posiciona como o novo supervisor do caos, garantindo que os hotéis permaneçam ilhas de neutralidade sob sua égide. Sua vitória é a mais fria. Ele não lutou, ele administrou a transição de poder. O epílogo para John Wick deve ser a sua derradeira fuga, não para um paraíso, mas para o anonimato. Ele rejeita qualquer oferta de perdão ou reintegração que Winston possa ter arquitetado. O ato final de John não é matar mais ninguém, mas sim desaparecer do mapa que ele acabou de redesenhar. A cena final não o mostra recuperando um objeto perdido ou encontrando um novo companheiro, mas sim caminhando para o horizonte, onde a câmera o perde de vista, simbolizando que o Baba Yaga não foi redimido, mas sim, finalmente, liberado de sua própria lenda. O universo Wick deixa um vácuo de poder, e a promessa implícita é que, embora a mesa tenha caído, a necessidade de um homem como Wick, ou alguém como ele, sempre ressurgirá, moldado pelas novas regras que ele forçou a criar. O vazio deixado pela queda da grande mesa não é preenchido pela paz,
mas por uma instabilidade volátil que promete guerras de sucessão em uma escala nunca antes vista. O mundo dos assassinos, despojado de sua autoridade centralizadora, se fragmenta em feudos regionais, cada um lutando para definir os novos códigos. Esta nova era é caracterizada por uma ausência de regras claras, o que, ironicamente, é o único tipo de liberdade que John Wick jamais desejou. Uma liberdade que ele só conseguiu alcançar ao destruir o sistema. John Wick, agora um espectro sem função, move-se pelas margens da sociedade que ele ajudou a criar. A dor física de suas feridas se solidifica em uma crônica permanente de seu sacrifício. Mas a maior cicatriz é a ausência de direção. Ele se tornou um fantasma ambulante. A lenda cuja existência prova que mesmo o poder absoluto pode ser derrubado. Sua emoção dominante não é mais a fúria ou o cansaço, mas uma melancolia profunda, a realização de que, para proteger o que amava, mesmo que apenas a memória, ele teve que aniquilar o único mundo que ele realmente entendia. Ele busca apenas o esquecimento, um lugar onde seu nome não evoca pavor ou lealdade. Winston, o pragmático supremo, emerge como o catalisador da nova ordem. Sua ascensão ao papel de guardião do equilíbrio é sutil. Ele não se declara líder, mas se torna o ponto de convergência inevitável para qualquer facção que deseje estabilidade. Ele utiliza o Continental como sua corte, seu poder residindo na capacidade de conceder ou negar santuário. Sua frieza é agora justificada. Ele governa sobre a anarquia com a promessa de ordem, e sua maior satisfação é provar que a burocracia e a diplomacia sempre vencerão a força bruta a longo prazo. Ele observa Wick com um misto de respeito profissional e alívio calculado. Enquanto Wick vive, ele é um lembrete perigoso do caos que Winston pacificou. O rei do Bowery, tendo feito sua aposta e sobrevivido, agora se posiciona como o poder financeiro por trás de Winston, o negociador dos novos territórios. Ele entende que a força bruta só funciona até certo ponto. O poder real reside em quem controla o fluxo de capital e favores. Sua nova emoção é a cautela extrema. Ele não confia em ninguém, especialmente em um Wick que é agora completamente imprevisível e incontrolável. A aliança se desfaz naturalmente, não por traição, mas por convergência de objetivos distintos. Winston quer ordem, o rei quer lucro sob essa nova ordem, e Wick quer apenas sumir. A narrativa se encerra com a ausência de John Wick. Em uma cena final minimalista, talvez em um local remoto e desolado, um deserto vasto ou uma cidade litorânea anônima, ele finalmente se desfaz das ferramentas de sua vida passada. Ele pode queimar documentos, enterrar armas ou simplesmente se misturar à multidão, o Baba Yaga se dissolvendo no anonimato. Não há resolução para sua dor pessoal, apenas o fim de sua obrigação para com o mundo dos assassinatos. O legado de John Wick não é um império de paz, mas a lição de que a violência, uma vez desencadeada por um código, exige um preço existencial absoluto, deixando para trás um mundo que ele próprio tornou perigosamente livre. A última imagem deve ser a de uma porta se fechando, não para entrar, mas para nunca mais ser encontrada. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Jackson Film. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o vosso like. Hoje vamos discutir o filme John Wick Capítulo 3. A fuga, agora mais urgente e desesperada, continua a ser o fio condutor da existência de John Wick. Ele não é apenas um homem em fuga. É um fantasma que tropeça entre as sombras de uma cidade que antes o conhecia como o Baba Yaga, o homem que podia parar exércitos com um lápis. O excomungado, a marca na testa, tornou-se o seu novo uniforme. A primeira coisa que se nota é a vertigem da caçada. O mundo inteiro, todos os que ele já cruzou ou ajudou, agora têm um preço por ignorar o Édito Continental. É fascinante ver como um sistema tão rígido se mantém pela mera promessa de dívida e respeito mútuo. John corre pelas vielas úmidas de Nova York,
carregando consigo o peso das regras que ele próprio ajudou a cimentar. A sua mente, treinada pela disciplina implacável dos antigos serviços de inteligência, corre na frente do seu corpo exausto. A necessidade imediata é encontrar uma saída, um porto seguro que não exija a sua morte. Isso o leva, inevitavelmente, de volta às suas raízes, aqueles que entendem a linguagem da honra quebrada. O encontro com o diretor, aquele que o moldou nos tempos sombrios da rusca Roma, é um vislumbre melancólico do passado. O diretor, um mestre em orquestrar desaparecimentos e em moldar assassinos com uma precisão quase artística, faz o que pode. Mas os laços de lealdade são finos quando a alta mesa olha fixamente. A cena da travessia é coreografada com uma violência limpa e brutal, um testemunho de que, mesmo na velhice, a técnica nunca desaparece. Enquanto isso, em algum lugar mais alto, a arbitra, uma figura cuja postura impecável esconde uma frieza calculista, é enviada para restaurar a ordem. Ela não está ali para julgar a moralidade de John, mas sim a eficácia das regras. O seu método é o da diplomacia fria, garantindo que todos os gerentes de hotel, desde Marrakech a Tóquio, entendam que a falha em executar a ordem é, em si, uma traição capital. John, desesperado por um caminho para a redenção, ou pelo menos para uma trégua, procura a única pessoa que ele sabe que se move fora das regras estritas, mas que ainda respeita a força da lenda. Sofia. A introdução dela é marcante. Ela é a prova de que a lealdade, mesmo quando paga, pode ser tingida com afeto genuíno. O cenário em Casablanca, sob o sol escaldante, contrasta com a escuridão da missão. A coreografia com os cães é mais do que ação. É a expressão visual da sua parceria. Lealdade feroz e tática precisa. Os tiroteios ali são um balé letal, demonstrando que, por mais que tentem domesticar os predadores, eles sempre retornam à sua natureza selvagem. O preço, claro, é alto. Sofia paga com a sua própria dívida e a sua própria dor. A jornada de John culmina na sua busca pelo ancião, a figura que reside além do domínio da alta mesa, nas vastidões do deserto. Esta parte do filme é quase mística. Ele troca a sua identidade pela possibilidade de continuar a viver, trocando anos de sua vida restante por um serviço futuro. A penitência física no deserto, a entrega do anel, simboliza a aceitação de que ele pode ter escapado à morte, mas agora é escravo de um novo mestre, forçado a aceitar a subserviência para manter a sua sanidade intacta. Ao retornar, a sua missão é clara: provar a sua lealdade matando Winston. O Continental, outrora um santuário, torna-se um castelo sitiado. É aqui que a lealdade se revela mais complexa do que a simples obediência. O confronto final no hotel é uma obra-prima de tática e engenharia de combate. John, juntamente com Sharon, o fiel concierge cujos movimentos são tão precisos quanto os de um relojoeiro, defende o local contra as forças especiais da alta mesa. Cada porta que explode, cada andar que se transforma em armadilha, mostra que o respeito pelo código, mesmo quando se luta contra ele, cria uma forma de beleza na destruição. A traição final, ou talvez a suprema jogada de mestre, ocorre no topo. Winston, um homem que jogou o jogo por décadas, decide que o preço da sua própria sobrevivência é mais alto do que o do seu amigo. O tiro que lança John do telhado não é um ato de ódio, mas sim de cálculo frio, uma maneira de se reintroduzir no sistema, sacrificando o peão mais valioso. John Wick cai, mas a sua lenda não se extingue. Ele não morre, mas sim renasce, não como o Baba Yaga em fuga, mas como um instrumento quebrado de vingança, um homem que agora tem todos os motivos do mundo para destruir o sistema que o moldou e que o traiu. O seu olhar no final, recolhido pelo rei Bowery, é a promessa silenciosa de uma guerra total. A queda do telhado do Continental não é um fim, mas sim um catalisador violento para a transformação final de John. Ele não desaba como um corpo inanimado.
Ele se estilhaça contra a escuridão da cidade, carregando consigo não apenas ferimentos físicos, mas a absoluta certeza da duplicidade humana, especialmente aquela exercida por Winston. Winston, com sua elegância imperturbável e a voz sempre medida, prova ser o mais astuto dos estrategistas, alguém que entende que a verdadeira sobrevivência no mundo da alta mesa exige sacrifícios pontuais, mesmo que sejam de quem se considera um igual na sombra. O rei Bowery, que acolhe John em seu refúgio subterrâneo, é a personificação da resistência esquecida.